o rude golpe sofrido pelo povo inteiro, com o desaparecimento físico do nosso querido guia, fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho, o camarada presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, provocou uma dor profunda que permanecerá em cada momento da nossa vida do povo soberano e independente. As cerimônias de adeus ao líder insubstituível revelaram ao mundo que, apesar da enorme dor e do luto existente no coração do povo angolano, a obra do nosso querido presidente já começou a dar os seus frutos, patentes na confiança que o povo trabalhador deposita no MPLA Partido do Trabalho e na determinação e na serenidade com que o povo encara o futuro, seguro da irreversível marcha para a democracia popular e para o socialismo. Assim, nos termos do artigo 40 dos Estatutos do MPLA Partido do Trabalho, o Comitê Central reuniu no dia 20 de setembro de 1979 para eleger o presidente do partido até a realização do próximo congresso. Unanimemente e por significativa aclamação, foi eleito presidente do MPLA Partido do Trabalho, o camarada José Eduardo dos Santos. Como presidente do MPLA Partido do Trabalho e de acordo com os preceitos constitucionais, o camarada José Eduardo dos Santos assume também as funções de presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Honra e glória ao guia imortal da Revolução Angolana, o camarada Dr. Antônio Agostinho Neto. A luta continua, a vitória é certa. Luanda, 20 de setembro de 1979, o Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho. Camaradas, uma constante da nossa vida revolucionária tem sido, em cada momento, o termos de ultrapassar a dor que sempre nos causa a perda dos melhores filhos do nosso povo e transformá-la em poderosa arma de combate para a conquista dos nossos sagrados objetivos. Assim foi com Enda, com Martins, com Sami, e antes com Neves Bendinha, com João Quibeng, com Tomás Ferreira, mas também com Almeida João Pereira, com Levski, com o nosso Stalin, com Diolinda, com Job, com Kimaquienda, com Janguinda, com Liberdade, com Francisco, com Veneno, com Coenha, com Cowboy, com Dacdói, com Zorro e quantos outros nas diferentes regiões militares durante as guerras de libertação. Foi assim com Dangerã, Nzagi, Saidi, Bula, Eurico, Garcia Neto, Hélder, Cristino Santos, Quintino, João Rodrigues. É assim agora com a perda desse herói gigante, do nosso guia, o camarada presidente Agostinho Neto, cuja estatura atingiu a dimensão universal, não só porque lançou os alicerces sólidos da pátria livre angolana, mas também pela contribuição que soube dar ao movimento de libertação dos povos e à paz universal. Novamente transformamos a dor em arma. De novo o povo angolano, como um só homem, se lança para a luta pela conquista de novas vitórias para a humanidade. Novamente o povo angolano mostra ao mundo que a sua marcha para o progresso é irreversível. Quando ao nosso redor só havia a noite escura, quando tudo parecia irremediável, a luz do partido de Agostinho Neto, iluminou o povo angolano que soube encontrar um chefe herdeiro das gloriosas tradições nacionais, um chefe temperado na longa luta pela independência contra o imperialismo, pela reconstrução nacional e pela paz. A revolução não para, e o Comitê Central, ainda vergado ao peso de uma grande e penosa saudade, escolheu serenamente aquele que dirigirá, a partir de agora, o processo revolucionário angolano. José Eduardo dos Santos torna-se assim símbolo da vitalidade e do espírito revolucionário e jovem da nossa revolução. A infância, nos bairros suburbanos de Luanda, ensinar-lhe-ia desde cedo que o regime opressor não desapareceria sem árdua luta, para a qual se temperaram as crianças da sua geração. O movimento de libertação transforma essa juventude de adolescente em adulta. A consciência nacional tornou-se atributo dos jovens, que de educandos
se tornaram educadores, educadores dos pais, educadores daqueles mais velhos que resignados já não acreditavam na possibilidade de liquidar a opressão e de escorraçar o opressor. Com um punhado de outros jovens, José Eduardo decide abandonar o rame-rame da vida escolar na capital colonial para se integrar nas fileiras do MPLA, nessa altura baseado na ex-Leopoldville. Rapidamente, as suas qualidades são aproveitadas para responsabilidades na luta. Primeiro, como dirigente da juventude, também como elemento do Exército Popular de Libertação de Angola, EPLA. Depois, como responsável da representação do MPLA no Congo-Brazzaville. As manobras que precederam a crise do MPLA em 1963 encontraram em José Eduardo uma clara consciência das posições a defender. O MPLA proporcionaria uma licenciatura em Engenharia de Petróleos em Baku. Durante os anos de estudo, o novo presidente é um dos responsáveis pelos estudantes na União Soviética. Grande parte desses estudantes viria sucessivamente enriquecer o conjunto dos quadros da luta de libertação nacional. Como muitos outros estudantes, ao acabar o curso de Engenharia, fez um curso militar de comunicações, pelo qual viria a assumir a responsabilidade de manter a central de telecomunicações que ligava as diferentes regiões político-militares, distantes por vezes de milhares de quilómetros. A profundidade com que analisava e ajudava à solução dos diferentes problemas da luta fez com que, em todos os momentos difíceis do movimento, a sua participação tivesse decisiva influência. Durante o período difícil do movimento de reajustamento, é chamado às elevadas responsabilidades de dirigente do MPLA, que continua a assumir até a independência, em que também é chamado para responsabilidades governativas como Ministro das Relações Exteriores. É com o primeiro Congresso do MPLA que a experiência acumulada ao longo dos anos de luta revela as suas qualidades de autorresponsável do partido e do governante. Frequenta um curso superior militar que o situa no quadro dos oficiais superiores da FAPLA na reserva. O seu interesse pelo partido é demonstrado na participação direta em todas as atividades partidárias de envergadura, particularmente como coordenador da Reconstrução Nacional, mais tarde Desenvolvimento Económico e Planificação, mas também como membro ativo e permanente da Comissão Nacional de Retificação. No governo, depois de ter sido primeiro vice-primeiro-ministro, assume a difícil tarefa de ministro do Plano com a maior proficiência. Sai engrandecido o nosso MPLA Partido do Trabalho, essa grande escola que educou e temperou a sua juventude e a tornou capaz de assumir, sem complexos de gerações, a mais alta responsabilidade do partido e do governo. Sai engrandecido o mestre insigne e guia saudoso, o camarada Presidente Agostinho Neto, que soube inculcar nos jovens e velhos militantes os princípios da responsabilidade, da justiça, da audácia e do amor pelo povo. Sai engrandecido o Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho, que neste transe difícil soube ir ao encontro do interesse das classes operária e camponesa e dos demais trabalhadores, ao eleger unanimemente o camarada José Eduardo dos Santos como Presidente do MPLA Partido do Trabalho e ao investi-lo hoje, solenemente, nas pesadas mas honrosas funções de Presidente da República Popular de Angola. O mais importante é resolver os problemas do povo. A luta continua, a vitória é certa. Perante o Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho, perante a memória inolvidável do guia da Revolução Angolana, fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho, Presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, perante a memória dos heróis tombados pela conquista da independência e pela defesa da dignidade e dos objetivos sagrados da nossa luta, perante todos os homens, mulheres e crianças do nosso povo, e em especial os operários, os camponeses e os combatentes, juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional, as leis que regem e regerão a vida nacional. Juro defender com todas as minhas forças a independência,
à soberania e à integridade da nação, camaradas, membros do Comitê Central, camaradas, membros do Governo, excelentíssimos membros do Corpo Diplomático, caros convidados, camaradas. Submetendo uma decisão do Comitê Central do nosso partido, cumpro hoje o honroso dever de prestar sermão nesta cerimônia solene de investidura para assumir os cargos de Presidente do MPLA Partido do Trabalho, Presidente da República Popular de Angola e Comandante em Chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, funções que vinham sendo desempenhadas com brio invulgar, com dedicação, coragem e perspicácia de estadista genial pelo nosso querido e saudoso camarada Presidente Neto, que inoportunamente faleceu a 10 de setembro em Moscou. Não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. A história da sua luta, coincidente com a da luta de libertação nacional e com a fase da Revolução Democrática Popular, deixa na memória de todo o povo angolano imagens e recordações inapagáveis que expressam, ora, um sentimento de grande dor e de profundo pesar, ora, num vigoroso redobrar de determinação e de firmeza para levar a bom termo a obra por ele iniciada, a construção da sociedade socialista em Angola, assente em princípios marxistas-leninistas. Os seus ensinamentos são fontes inesgotáveis de inspiração para os membros do partido, e eles orientarão a atividade dos seus órgãos e organismos de modo a acelerar o movimento de retificação e a estruturar o partido, garantindo no seu seio a coesão, a pureza ideológica, a presença maioritária da classe operária, a presença significativa da classe camponesa e a ascensão de operários à direção. Os órgãos executivos do aparelho central do partido, o Bureau Político e o Secretariado do Comitê Central deverão reganhar um dinamismo crescente que permita dar continuidade às modificações iniciadas no aparelho do Estado, com o objetivo de garantir a proteção de cada cidadão, a segurança e a estabilidade nas nossas fronteiras, o saneamento da situação econômica e financeira, o aumento da produção e da produtividade do trabalho e a elevação do nível de vida do povo. A realização destas tarefas exigirá que seja salvaguardada a unidade nacional e garantida a defesa da revolução e da integridade territorial. Somos um país subdesenvolvido e alguns dos nossos problemas não poderão ser resolvidos sem o concurso da cooperação internacional. Por isso, declaramos que continuam válidos todos os acordos, protocolos e outros instrumentos jurídicos assinados pelo Governo da República Popular de Angola, que não tenham sido denunciados oportunamente. Neste contexto, continuaremos a manter e a estabelecer relações diplomáticas com todos os países baseados nos princípios de respeito pela soberania e independência nacional, não agressão, não ingerência nos assuntos internos, a coexistência pacífica, tendo em vista a manutenção e o estabelecimento da cooperação mutuamente vantajosa e em plena igualdade de direitos. Seguindo a vocação internacionalista do MPLA Partido do Trabalho, o nosso Estado não abdicará das suas responsabilidades perante os povos que conduzem lutas justas de libertação nacional. Prestará apoio moral e material aos povos que lutam contra o colonialismo, o racismo e o sionismo e o apartheid, ajudando a procurar soluções que tragam a paz e a estabilidade na África Austral e salvaguardem as aspirações legítimas dos povos da Namíbia, do Zimbábue e da África do Sul. Glória imortal ao guia da Revolução Angolana,
fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho. A luta continua e a vitória é certa. Ha 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 ha.